Eu comecei a participar de manifestações quando eu era estudante de Direito, desde 1977. A primeira manifestação que eu participei foi quando o governo militar fechou o Congresso em abril de 77, aí nós fomos para as ruas protestar contra o fechamento do Congresso. Na rua Lauro Linhares, o ano passado, eu escrevi algumas vezes, fui puff dizendo que a faixa de pedestre, por exemplo, ninguém enxergava mais. E eu diversas vezes corri o risco de ser atropelado porque não tinha. Escrevi, fui lá, protocolei e nada. Aí escrevi por candidato, que era o candidato do governo, por Jean, pedindo para que ele mandasse pintar as faixas. E o Jean atendeu, mandou pintar na época as faixas, que serviu para todo mundo. Transporte marítimo na cidade, escrevi quantas vezes para o João Batista, para o Dário Berg, dizendo que eu não entendia e não entendo até hoje por que não tem transporte marítimo para nossa cidade. Código ambiental, por exemplo, eu era o mais velhinho lá na Assembleia quando foi votado esse código antiambiental em Santa Catarina, que foram votar um código ambiental em Santa Catarina quando recém tinha derretido os morros aqui em Brusque. Me vota um código aqui reduzindo a mata ciliar e as nascentes. Um absurdo uma coisa dessa. Fiz até uma faixa lá. Senhor deputado, água vale mais que voto. A nível federal, mandei inúmeras para os líderes, para os relatores, dizendo que era um absurdo tal situação deixar, porque eles estavam tentando implantar a nível federal o que tinha acontecido em Santa Catarina. Tenho um e-mail comprovado aqui. Mandei, escrevi para a presidente da República, pedindo que ela vetasse. E olha, e se eu discordo de uma porção de coisas que a presidente faz, mas eu dou parabéns porque ela vetou. E eu tenho comprovação da carta que eu mandei. Claro que não foi só por causa de mim, é evidente, mas gente deve ter feito isso. Mas ela vetou. A reforma da Previdência, em 98, em que o governo queria fazer com que todos trabalhassem até os 60 anos, independentemente da idade que começaram a trabalhar. Então, por exemplo, os mais pobres, que normalmente começam a trabalhar mais cedo, aos 14 anos ou menos, teriam que trabalhar até os 60. E teriam que trabalhar 46 anos para poder se aposentar. A nossa mensagem que nós fizemos, inclusive, foi colocado em muitas cidades do Brasil, assim: senhor deputado, hoje quem vota é você. Ano que vem seremos nós. Foi feito outdoors, sabe? Era o ano seguinte, era o ano da eleição para deputado e senador. Bem, conclusão, nós conseguimos no segundo turno, isso eu tenho toda a documentação comprovada ali, nós conseguimos mudar e precisava 308 votos. Os 3/5, 60%. E o governo só conseguiu 306 votos. Graças a Deus, com a minha luta aqui, de outros meus colegas, nós em Santa Catarina conseguimos modificar o voto de 2 deputados federais. E com certeza eles foram decisivos para que essa lei não fosse aprovada, injustiçando os mais pobres que teriam que trabalhar até os 60 anos. E agora, mais tarde, essas manifestações de junho aqui, pedindo saúde, educação, a corrupção que nunca termina nesse país aí. Muitas vezes as pessoas até, em alguns momentos, nem vão para as ruas. Ficam contando para o outro, reclamando de um, reclamando para o outro. Se eu preciso mudar uma lei, o que eu tenho que fazer? Adianta só eu falar com o meu vizinho? Não. Então, se você quer que modifique tal lei, o que você tem que fazer? Tudo bem, vamos para a rua protestar, mas só isso? Não. Você tem que escrever para o seu deputado, se a lei é federal, escrever para o deputado, escrever para o senador, pedindo para que ele trabalhe para modificar a lei. Senão não adianta nada, nós vamos ficar conversando para cá, conversando para lá e na prática não acontece. Isso está dentro de mim, sabe? Eu acho que isso é cidadania, isso é civismo, isso faz parte deveria fazer parte de todas as pessoas, mas pelo menos faz parte de mim. E enquanto eu tiver forças para lutar, sempre vou lutar contra essas mazelas nossas de corrupção, de jeitinho, de falta de transparência,
de comissão daqui, comissão de lá, e apadrinhamentos e etc. Isso eu nunca concordei, nunca vou concordar. Acho que é assim que devemos agir.